Eu saúdo a todos a paz do Senhor. Você pode se assentar, fique à vontade. Estamos aqui mais uma noite de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu tenho mais uma vez o privilégio de poder compartilhar um pouco da palavra que Deus tem me dado. Sou grato a Ele e quero desejar mais uma vez externar minha alegria em retornar aqui. Estivemos aqui há poucos dias e Deus nos concede o privilégio de retornar. Agradeço mais uma vez ao pastor Adriano pelo convite, pela confiança, pela amizade. Os demais pastores, pastor Walter, e Deus continue abençoando. Eu quero convidar você que tem a Bíblia, abra ela, por favor. Um texto muito conhecido que Deus colocou no meu coração, que está lá no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 11. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 11. Você pode ficar sentado. Se possível, deixe a sua Bíblia aberta aí durante toda a ministração da palavra. João, capítulo de número 11, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram depois suas irmãs dizer: Senhor, eis está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam e falavam do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós e eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém
quase 15 estados. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta e Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vê e vê. Jesus chorou. Disse, pois, os judeus: vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu pensei e sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto que Jesus fizera, creram nele. Amém até aqui. Uma leitura longa, muito conhecida. Antes de eu fazer a explanação aqui do texto, deixa eu fazer 2 considerações aqui iniciais. A primeira, eu aprendi que honra a quem honra, ou seja, é necessário dar crédito a quem merece crédito. A minha vida, o meu ministério, nos últimos 6 anos, aproximadamente, tem sido influenciado por um pregador, eu gosto muito de ouvir,
e gosto muito de ler as suas obras. Na minha modesta opinião, esse pregador é um dos maiores expositores bíblicos da atualidade. O nome dele é Hernandes Dias Lopes. Amo, gosto de ouvir, gosto de ler. E quando eu ouvi o reverendo Hernandes falar sobre este milagre que acabamos de ler, eu me emocionei, chorei e senti o desejo de repassar algumas coisas que eu aprendi com ele. Eu já tive o privilégio de ouvi-lo, de estar em muitas reuniões que ele pregou. Segundo lugar, a segunda consideração que eu quero fazer aqui é que o Evangelho de João, ele vai registrar o primeiro grande milagre público de Jesus, que foi a última mensagem que eu preguei aqui, a transformação da água em vinho em Caná da Galileia. E o primeiro grande milagre público de Jesus foi realizado no núcleo familiar, numa reunião familiar. E este milagre que nós acabamos de ler, a ressurreição de Lázaro, foi o último milagre público de Jesus. E, coincidentemente, também foi realizado numa família. Daí nós vimos a importância. A família é e continuará sendo a célula máter da sociedade. Jesus aqui, ele já não andava muito em público, porque estava ameaçado de morte. Por isso, quando ele chega lá perto de Betânia, ele não entra na aldeia, ele fica do lado de fora e espera Marta e Maria vir ter com ele. Agora, dito isso, essa noite eu queria pregar aqui uma mensagem que tem muito falado ao meu coração. E essa mensagem, com certeza, será a resposta de Deus para muitos aqui essa noite. O título da mensagem, eu quero enfatizar ele aqui, é: se Deus nos ama, por que Ele permite o sofrimento? Todos já pensaram isso. Se Deus nos ama, por que Ele permite o nosso sofrimento? Em primeiro lugar, qual é a lição que eu aprendo? A segunda música cantada aqui hoje falou do amor de Deus. E o amor de Deus, ele é inquestionável. Não dá para duvidar. Teólogos, sejam liberais, ortodoxos, de todos os tempos, discordam de muita coisa. Mas não há como discordar do amor de Deus. Deus nos ama, ponto final. É uma verdade que está em todo o texto sagrado, de Gênesis a Apocalipse. O amor de Deus é inquestionável. Eu fiz uma pergunta lá na igreja que eu pertenço, se quem ama precisa provar e ama. Essa foi a pergunta que eu fiz algum tempo atrás. Quem ama precisa provar e ama. Alguns disseram, não, pastor, o amor por si só basta. Eu não estou falando a prova, né? Que alguns casais de namorado, principalmente homem, quando quer ultrapassar o limite,
Aí olha para a namorada e fala, você me ama, então prova. Não é desse tipo de prova, isso é chantagem emocional. A questão é, quem ama tem que provar. A minha resposta é sim. Quem ama, prova que ama. E a maior prova de amor está registrada na Bíblia Sagrada. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior prova de amor Deus deu. A Bíblia fala que Deus é amor. A Bíblia fala, o texto de ouro, o texto áureo de toda a Bíblia, poderia ser João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tem explicação. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós. O amor de Deus é inquestionável. Mas aí vai entrar um dos maiores mistérios da Bíblia Sagrada. E por que não dizer o maior dos mistérios debatido no cenário religioso? Se Deus nos ama, por que Ele permite o sofrimento? Quem é ateu não consegue conjugar isso, não consegue conciliar. Se você for debater um ateu, ele vai falar que Deus é esse que é amor, que é todo poderoso, mas que permite doenças, tragédias, naufrágios, que Deus é esse que permite enchentes, tsunami, epidemias. Quem é ateu não consegue concatenar, não consegue conciliar. E no texto aqui, eu pedi você para deixar a Bíblia aberta, diz aí que Lázaro ele estava enfermo. No versículo 3, as irmãs Marta e Maria fizeram a coisa correta, mandaram avisar a Jesus. E o mensageiro, ele foi no lugar certo e ele levou a mensagem correta. E aquele mensageiro, pastor Adriano, ele vai até Jesus e ele diz, olha, Lázaro, aquele que tu amas, não é aquele que te ama, não. Preste bem aí na concordância aí, na frase que está aí. O mensageiro disse, aquele a quem tu amas está enfermo. No versículo 5 está claro aí. Jesus amava a Marta, amava a Maria e amava a Lázaro. Olha só, não dá para questionar o amor de Jesus para com essa família. Mas, mesmo amando essa família, Jesus permitiu que Lázaro adoecesse. Mesmo amando essa família, Jesus permitiu que Lázaro piorasse. Qual é a primeira coisa que eu aprendo aqui? Guarde isso. Eu aprendo, em primeiro lugar, que as crises da vida no núcleo familiar são inevitáveis. Ele me ama, nós amamos, mas nós vamos enfrentar crises. As crises são inevitáveis. Segundo lugar, tem cliente que dá até 3 toques quando eu falo isso. Segundo lugar,
as crises podem aumentar e piorar. Você vem à igreja, ora, recebe a palavra e chega em casa, o negócio piora mais ainda. Misericórdia, pastor. As crises podem aumentar e piorar. Deus pode tirar a gente da enfermaria e mandar para o CTI. Pode tirar do CTI e mandar para a cova. Pastor, que palavra é essa? Para que eu fui vir hoje? Eu não vou cortar rodeios. As crises são inevitáveis. Segundo lugar, as crises podem aumentar e piorar. Lázaro estava enfermo. O mensageiro vai e avisa Jesus. No lugar de Jesus ir rápido, porque a gente acha que quem ama tem pressa em socorrer. Mas Jesus ainda fica 2 dias tranquilo. E no versículo 15, ele ainda fala com o discípulo assim, ó, eu estou alegre, Lázaro morreu, e eu me alegro que não estivesse lá, por causa de vocês. Se a gente lê isso aqui sem muita atenção, nós vamos falar, esse Jesus aí é carrasco. Ele sabe que Lázaro morreu, não fez nada, não foi lá e ainda está falando, está alegre ainda. Que Jesus, que amor é esse? Que amor é esse? Em terceiro lugar, o que eu aprendo aqui com esse texto? Com esse milagre no núcleo familiar. Em terceiro lugar, eu aprendo que as lutas, as crises, as tempestades da vida geram questionamentos internos e externos. Por que interno? Eu fico imaginando a cabeça de Marta. Quando Jesus é avisado, segundo alguns estudiosos, de Betânia até onde Jesus estava, era aproximadamente 1 dia de viagem. O mensageiro vai avisá-lo 1 dia. Jesus ainda fica 2 dias lá. Quando Jesus vai, já está no 4º dia, ele está sepultado. Só que tem um detalhe. Quando o mensageiro fala com Jesus, Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo, Jesus diz assim, vai lá e fala com Maria lá, e essa enfermidade, fala com Marta, que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Olha, se é 1 dia que demorava para ir, 1 dia para voltar, e Jesus chegou 2 dias, 4 dias depois, quando o mensageiro chegou, Lázaro já tinha sido sepultado. Aí o mensageiro chega e fala com Marta, ó, Jesus falou que a enfermidade não é para a morte. O homem já morreu. Eu fui imaginando a Marta. A Marta, se eu conheço um pouco aí do temperamento dela, o que ela teve de dúvidas, questionamento. Será que ele é Deus mesmo? Será que ele amava a gente mesmo? Por que ele não liberou uma palavra, igual ele fez como centurião lá? Se ele tivesse liberado uma palavra, meu irmão não teria morrido. E foi isso que ela falou quando ela viu Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A fala dela é uma fala de crítica. Meu irmão morreu
ele está sepultado e a culpa é sua. Porque o senhor não chegou. Irmão, quem é que na hora da luta não questionou? Por que, Senhor? Até quando, Senhor? Por que tinha que acontecer comigo? 50, preste atenção, 50 vezes aproximadamente na Bíblia, um homem pergunta para Deus, até quando? Porque as crises geram questionamentos internos. E não para por aí, não. Questionamentos externos. Quem está do nosso lado? Ué, será que ele não está dando dízimo, não? Será que ele andou pulando cerca? Será que ele está pecando? Olha aí o versículo de número 37. Os religiosos questionaram. Quando Jesus falou, alguns falaram, olha, ele amava tanto a Lázaro. Aí os outros falaram, se ele amava, por que ele, que abriu olhos de cego, não curou este? Quantas vezes o ímpio olha para nós e pergunta, onde está o teu Deus? Você está indo na campanha lá e está piorando. Tem 20 anos que você está na igreja e até hoje não mudou de vida. Quem está de fora começa a questionar. Não entende. Por quê? É um mistério tentar conciliar o amor de Deus e o nosso sofrimento. Alguns pensadores cristãos, como C.S. Lewis, Dietrich Bonhoeffer e outros, tentaram descrever, falar sobre o sofrimento. E aí, quando você vai para a ala do ateísmo, é um prato cheio. Qualquer ateu, ele vai agarrar isso aqui e vai falar, cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Por quê? As crises, elas geram questionamentos. Jesus amava Marta, amava Maria, amava Lázaro, mas Jesus permitiu Lázaro adoecer, permitiu Lázaro piorar, permitiu Lázaro morrer, pastor Walter, e permitiu Lázaro ser sepultado, e ele chega 4 dias depois. Guarde isso no seu coração. Não é fácil conciliar o amor de Deus com o nosso sofrimento. Sabe por quê? O amor de Deus não nos deixa incólumes. Que é isso, pastor? O amor de Deus não nos dá imunidade. O amor de Deus não faz a nossa vida virar um parque de diversão. Nós não estamos blindados. É isso que Asaf quase ficou doido. Quando ele olhava para ele, pobre, doente, e o rico. Está aí, ó, os políticos gastando, roubando. E a gente fala, meu Deus, um salário mal dado para pagar as contas. O amor de Deus não vai dar imunidade para a sua família. Jesus nunca falou, eu vou te livrar do fogo, eu vou te livrar da água. A palavra diz, quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, mas você vai ter que passar. Pastor, eu estou sofrendo tanto.
outra novidade agora. Você não é único. Se alguém chegasse perto de Jesus e falasse, olha, mestre, eu estou sofrendo, Jesus não ia falar igual umas igrejas, não. Vai, meu filho, a prova, a boa luta foi embora. Ele ia falar, bem-aventurado sois vós. Porque o amor dele não nos dá imunidade. Você não está blindado. Você não está vacinado contra o sofrimento. Não interessa se você dá dízimo ou não. Se você é fiel ou não. A Bíblia fala que tudo sucede igualmente a todos. Eclesiastes 9. Que eu aprendo mais aqui. O pai amava o filho, mas não poupou o filho do sofrimento. Você já parou para pensar nisso? Se o pai não poupou nem o filho, vai poupar o Silas. Se o pai não poupou o filho, que era perfeito, que era coeterno com ele, se o pai não livrou, ele foi moído, ele foi ferido, ele foi ultrajado, e o pai não livrou ele, mesmo que ele tenha orado, passa de mim esse cálice, se for possível, é um cálice lá, é a ira de Deus, porque Jesus se fez pecado, é por isso que o pai virou as costas. Não é por causa do sofrimento, não. É porque Jesus se fez pecado ali na cruz. E o pecado faz separação entre o homem e Deus. Jesus orou, não foi para ficar livre da cruz, não. Não, por quê? Quantos mártires morreram na cruz? O que Jesus tinha na mente não era a cruz, era a ira de Deus ali. Se o pai não poupou o filho, vai poupar nós. O sofrimento vem. Vem. O que mais eu aprendo aqui? Outra verdade, pastor Leandro, como é que eu vou conciliar a minha necessidade com a aparente demora de Deus? Eu vou fazer uma pergunta e seja sincero, irmão, não vai mentir, não. A Bíblia fala que o diabo é o pai da... Só tem dois pais de mentira, né? O diabo e o PT. Né? Vamos deixar pra lá. Quem aqui está olhando pelo menos 5 anos por um motivo e ainda não recebeu? Tem alguém? 5 anos por uma causa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, está só aumentando. Se perguntar daqui a pouco, está todo mundo a mão levantada. Como é que nós vamos conciliar a nossa necessidade com, entre aspas, a aparente demora? Tem hora que parece que Deus demora demais. Aí você fala igual o salmista. Ele saiu do 40, esperei com paciência, ele vai para 70. Apressa-te, Senhor. Tem hora que dá vontade da gente falar assim, o senhor não está vendo, não? O senhor está dormindo aí? Eu não estou aguentando mais. Tem hora que Deus parece demorar, parece. Jesus falou em Lucas, na parábola do juiz iníquo, ainda que pareça tardio, porque quem tem necessidade quer que ela seja resolvida imediatamente. Eu imagino que na cabeça de Marta, quando ela manda o mensageiro ir,
ela pensou que Jesus ia chegar na mesma hora. Jesus ia ouvir e ia ir rápido, porque Jesus amava. Quem ama tem pressa em socorrer na nossa cabeça. Mas tem hora que Deus parece e some, desaparece. É por isso eu não ia falar não, mas não estou aguentando, eu vou falar. É por isso que no meu novo livro que eu divulguei aqui, eu disse que aquela música linda, está todo errado o início dela. Deus não rejeita a oração. Rejeita. Tem oração que não passa do teto. A música fala, Deus não rejeita a oração. Eu tenho aqui no meu sermonário pelo menos 9 tipos de oração que Deus rejeita. Mas a música fala, e a gente até chora quando canta. Deus não rejeita a oração. Rejeita. Segundo erro, oração é alimento. Onde? Não é a palavra que é alimento, não é oração, é um erro de composição. Terceiro erro, nunca vi o justo sem resposta. Só se for compositor, que eu já vi. Eu já vi, eu conheço muitos justos que Deus, ó. Você quer Bíblia? Eu vou dar só um exemplo, Jó. O próprio Deus fala que o homem era justo. O próprio Deus dá testemunho de Jó. Era justo. Você sabia? O reverendo Hernandes Dias Lopes fala, e eu vou copiar dele aqui. Ele fala na mensagem que Jó fez 17 perguntas para Deus. Sabe quantas Deus respondeu? Nenhuma. O justo sem resposta. 17. Eu vou citar 2. Por que eu não morri no dia que eu saí da madre? Jó perguntou para Deus, Deus não respondeu ele em hora nenhuma. Por segunda pergunta, por que os seios da minha mãe não me secaram? Deus não respondeu para ele. Deus não respondeu nenhuma, pelo contrário. Ah, é, Jó? Você me fez 17? Eu vou fazer 49 perguntas para você. O justo, terceiro lugar, o justo fica sem resposta. Deus não responde tudo. Há momentos que Deus se cala. Quarto erro, nunca vi o justo sem resposta ou ficar num sofrimento. Eu já vi gente sofrer 10 anos, 15 anos, 20 anos. Oh, pastor, eu amo essa música, agora eu vou odiar o senhor, não estou nem aí para você. Eu estou dando Bíblia para você aqui. O resto da música é lindo. Está chorando, ouve, precisando, ouve, está sofrendo, ouve. É lindo, mas o início dela, eu fico calado, eu só canto o resto. Por quê, pastor? Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Tem hora que Deus não demora na nossa cabeça. Abraão, Deus promete um filho, promete fazer dele uma grande nação. Demorou 25 anos. Tem crente aqui hoje que não aguenta esperar o encerramento da campanha. Isaac, você sabe, Isaac orou por Rebeca, que era estéril, como a Sara. A única coisa que Isaac não fez foi pegar um escravo, que Rebeca não fez, né? Foi pegar um escravo e dar para Isaac, igual Sara fez.
Isaac orou por Rebeca 20 anos. Ana, eu vou citar o nome dele, está no DVD dele. Se tiver errado, foi ele que errou. Pastor EDI do Carmo. DVD dele de Ana. Ele fala que a mãe de Samuel, ela ia adorar a Deus todo ano. E foi uns 24 anos. 24 anos. Tem gente que acha que Ana foi lá, primeira vez, primeiro elo da campanha, eu vou. Aí está lotada a igreja. No quinto elo já está exagerando porque não recebeu. Irmãos, é necessário conciliar a nossa necessidade com a aparente demora de Deus. O que mais eu aprendo? Eu já estou encerrando. O que eu aprendo aqui? Como conciliar o nosso tempo, que é o Cromos, com o tempo de Deus, que é o Kairos. A nossa vida é dividida por alguns, um século, outros décadas, anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos, milésimos de segundo. Deus não. Ele é, ponto, acabou. 1000 dias é um ano ou 1000 dias. Como é que eu vou conciliar o meu tempo com o tempo dele? Olha em Marta, versículo 21 e o versículo 32. Marta, quando Jesus chega lá fora, ele não estava na aldeia ainda. Quando ela fica sabendo que Jesus estava vindo, ela corre e ela diz: se tu estivesses aqui, meu irmão, o quê? Não teria? Marta conjugou o verbo no passado. Se tu estivesses aqui. Você já viu? A gente tem esse defeito. A gente conjuga o verbo ou no passado ou no futuro. Aí Jesus dá uma palavra para ela, agora ela vai conjugar o verbo no futuro. Eu sei que ele vai ressuscitar, mas é na ressurreição do último dia. Eu não gosto de ir no velório por isso. A gente fala, a pessoa, um dia você vai voltar a ver. Aí a pessoa fala, um dia, eu queria agora. É isso que Marta está falando com Jesus. Eu sei, ele vai ressuscitar, mas o que adianta? Ele vai ressuscitar lá no último dia. Eu queria, se o Senhor estivesse aqui. Só que Jesus não disse, eu fui e nem eu serei. Ele disse, eu sou. Essa palavra é para você. Jesus conjuga no presente. É na hora dele. A tua vitória chega. Na hora dele, o sofrimento acaba. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é. Ei, olha aqui, nada na vida do cristão é por acaso. Nada. Não existe coincidência. Não. Pastor, por que Jesus chegou 4 dias depois? Tem explicação. Havia uma crença, pastor Walter, você sabe disso? Havia uma crença rabínica que até o terceiro dia,
o espírito ficava rodeando o corpo. Até o terceiro dia, o morto podia ressuscitar. E na Bíblia tem muitos relatos de ressurreição. O filho da viúva de Naim. Eu fico imaginando se Marta soubesse desse milagre, Marta ia jogar na cara de Jesus. O senhor ressuscitou o filho da viúva lá, e o amigo que te amava, o senhor não, nem chegou aqui. Por que Jesus chegou no quarto dia? Porque ali havia saduceus que não criam na ressurreição. Havia religiosos que foram consolar Marta e Maria. No quarto dia, olha aqui, eles acreditavam que no quarto dia só Deus poderia ressuscitar. É por isso que Jesus falou assim, olha, Lázaro morreu. Jesus já sabia desde quando o mensageiro chegou lá. Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido. E Jesus, 2 dias depois, Jesus fala, Lázaro dorme, e eu vou despertá-lo. Aí os discípulos achavam que Jesus estava dormindo, repousando. Ah, Senhor, se você está dormindo, está bem. Jesus disse, Lázaro está morto, e eu vou ressuscitá-lo. Jesus já sabia que ele vai no quarto dia, porque estava chegando a hora de Jesus ir para a cruz. Estava chegando o momento principal da missão dele. E um milagre, irmãos, na nossa cabeça, ressuscitar morto é mais difícil do que curar enfermo. Ressuscitar um morto nessa altura do campeonato era a cartada final. E Jesus fala assim, eu me alegro que lá não estivesse por causa de vós. E vocês creiam, quem está em vocês é Deus. Ele não é um grande profeta, ele não é um grande líder apenas, é o próprio Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Nada na nossa vida é por acaso. Eu já estou caminhando para o final. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor Adriano? O versículo mais lindo que eu vejo aqui. Jesus chorou. Jesus chorou. Como é que pode um Deus chorar? É isso que os religiosos ficavam doidos. Jesus chorou. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus se identifica com a nossa dor. Se você está sofrendo, Jesus sabe o que é sofrimento. Jesus se identifica com a nossa dor. Por exemplo, Jesus sabe qual é a dor de um pobre. Se você é pobre, Jesus sabe o que é ser pobre. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus se identifica a nossa dor. O choro dele revela a sua humanidade, a sua humildade, a sua compaixão. Ele é Emmanuel, é Deus conosco. Está lá na profecia de Isaías. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, princípio da paz. Ele se identifica. Eu não vou perguntar, porque vai ficar feio. Mas se você já foi traído, Jesus sabe o que é traição. Ele foi traído pelo próprio tesoureiro dele, a quem ele chamou de amigo. Jesus foi abandonado pelos discípulos. Se você foi abandonado,
Jesus se identifica a sua dor. Ele sabe o que é o abandono. Ele sabe o que é a traição. Ele sabe o que é pobreza. Se você já foi caluniado. Ah, pastor, estão metendo a língua em mim aí. Calúnia dói, não dói? Tem um aí abençoado metendo a língua em mim. Tem hora que meu sangue ferve, dá vontade de ir lá. Aí eu falo, não pode não. Jesus também foi caluniado. Chamar ele de filho de Beelzebu, bebedor, beberrão. Jesus sabe o que é calúnia. Jesus sabe o que é perseguição. Ah, pastor Adriano, olha para mim aí, eu estou sendo perseguido na empresa. Jesus se identifica com a sua dor. Isso é lindo. Jesus chorou. Mas sabe o que eu achei mais bonito aqui, pastor Adriano? Olha aí, igreja, versículo 21. Marta vai e diz, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria. Agora olha o 32. Quem está falando agora não é Marta, é Maria. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava vivendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria. A fala de Marta é igual à fala de Maria, não é? A mesma fala, com uma ressalva. Isso aqui, diante do Espírito Santo, eu chorei na mesa lá de casa. Eu chorei na mesa quando eu estava preparando esse sermão. Tem uma ressalva. Marta chegou e não deu como o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele disse, Marta não deu bom dia, não deu good morning, não deu bonjour, não deu borquedoff, não deu shalom. Ela já chegou descarregando. Se tu estivesses aqui, Maria não. Maria chega e aí diz que ela lançou-se-lhe aos seus pés. Sabe o que é lançar os pés? No grego, é a mesma palavra usada para adorar. Antes dela falar, ela adorou a Jesus. Aqui eu chorei, sabe por quê? Não é fácil você adorar no luto. Só crente de verdade passa pela prova dando glória a Deus. Marta chegou e falou, Maria chegou e adorou ele. Ela lançou aos seus pés. Está sofrendo, louve, não importa, louve, está chorando, louve, está doendo, adore, adore, adore. Aleluia! Aleluia! Irmão, você já parou para pensar? 4 dias o luto ainda estava sendo encarado. A Maria chega e ela lança-lhe aos seus pés. Aí chorando, ela diz, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu posso desabafar, eu posso rasgar, falar o que eu quero, mas antes eu vou adorar ele. Isso é para quem é crente de verdade. Essa palavra é você está sofrendo, pastor, está difícil, está doendo, a minha família, adore,
É hora de você lançar aos pés dele e dizer: te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Feche os seus olhos aí. Deixa a adoração fluir aí neste momento. Abre a tua boca. Tá doendo, mas adore Ele. Tá sofrendo, adore Ele. É difícil, adore. Aqui está a receita para a sua família, independentemente das lutas, adore, independentemente das tempestades, lança, se joga aos pés dele. Aleluia! Eu fui imaginando, pastor Walter. A Bíblia fala que quando Maria fez isso, Jesus perturbou-se. Jesus, o espírito dele, ao ver aquela mulher encarando o luto, adorando ele. Aleluia! Em último lugar, se Deus nos ama, porque Ele permite o sofrimento. Eu vejo o sofrimento em três objetivos. Primeiro, versículo 4, a glória de Deus. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ei, santo, olha aqui, santa. Até no seu sofrimento Deus é glorificado. Através do seu sofrimento, se eu não estiver enganado, é o reverendo John Stott. Ele falava que o sofrimento é o megafone de Deus. No seu sofrimento o nome dele é glorificado. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Segundo lugar, versículo 15. Olha o que Jesus disse: Lázaro morreu, e eu me alegro por amor de vós, e eu não estivesse lá, para que acrediteis. Sabe, é o sofrimento para fortalecimento da nossa fé. É no sofrimento que a nossa fé é fortalecida. Versículo 42, olha e diz aí: eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam. Ei, no seu sofrimento, a sua fé é fortalecida. É como se você estivesse levantando a mão e falando: eu vou romper em fé. Eu vou romper em fé. Apesar do sofrimento, eu vou continuar. Apesar do sofrimento, a minha fé continua inabalável. É como Jó: eu estou sofrendo, mas eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e que por fim Ele se levantará. Na hora dele, o milagre chegará. Aleluia. Em último lugar, fique de pé.
Sabe por quê? Deus permite o sofrimento para provar que na nossa vida nem a morte tem a última palavra. Nem a morte, pastor Walter. Na sua vida, a última palavra é dele. Ei, você está sofrendo? A Bíblia fala que as aflições desse mundo não podem ser comparadas. Haverá um dia que vai terminar isso tudo. Ali não há tristeza e dor. Ali não há aflição. Ali não há traição. Ali não há enfermidade. Aleluia. Essa palavra é resposta para muitos aqui. Eu vou para casa com o meu dever cumprido. O que Deus me deu, eu falei. O que eu aprendi com o reverendo Hernandes e o que Deus acrescentou foi dado aqui. Deus está fortalecendo a fé da tua família hoje. Deus está fortalecendo a tua fé hoje. Ah, pastor, está doendo, está doendo. Ele te ama. E o seu amor é incondicional. Aleluia. Sabe o que eu acho mais lindo, pastor Adriano? No final do cativeiro babilônico, 70 anos depois, o povo estava sofrendo, escravizado, oprimido. Aí o profeta Jeremias, capítulo 31, na minha opinião, é o versículo mais bonito. É o versículo mais bonito do livro de Jeremias, capítulo 31, verso 3. Deus olha para o povo e fala: com amor eterno te amei e com benignidade eu te atraí. Eu estou sofrendo, mas o que importa é Ele me ama. Eu quero convidar você aqui à frente. Que essa palavra falou com você, saia do teu lugar e venha. Eu vou orar para Deus continuar fortalecendo a tua fé. Você vai passar por essa luta, vai passar por essa tempestade. A tua família não vai naufragar, a tua família não vai ser derrotada. Deus está trabalhando na tua fé, enquanto Ele vai te cantar. E depois, o pastor Adriano vai orar juntamente comigo. Saia do teu lugar. Você que sentiu Deus falar com você essa noite. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Pode vir, tem mais. ama. Você que quer oração pela tua casa, pela tua família, venha. Mesmo sendo Aleluia. falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Feche seus olhos. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não
mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se sou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Feche os seus olhos, vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos nesta noite, Pai. Nós glorificamos o teu santo nome, porque sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Ah, Deus, quantas são as vezes que queremos desistir, parar, que queremos recuar, sentimos vontade, ó Deus, de voltar atrás, mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, o teu amor tem nos fortalecido, ó Deus. E nesta noite, diante da tua palavra, diante da exposição da tua palavra, que mais uma vez nos faz entender o amor do Senhor por nós, nós queremos, Senhor, nos prostrar diante de ti. Nós queremos nos lançar aos teus pés e declarar, Pai, que mesmo que a vitória não tenha chegado ainda, nós vamos exaltar o teu nome. Mesmo que estejamos passando luta, vamos glorificar o teu nome. Que mesmo sofrendo, o Senhor continua sendo o Deus da nossa vida, Pai. Declaramos como Jó um dia declarou no fundo do poço: receberemos nós o bem de Deus e não receberemos o mal. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. Seja exaltado nesta noite, Pai. Seja glorificado hoje à noite, Senhor. Te glorificamos, te exaltamos, porque Tu és o nosso Deus. Não te servimos pelo que o Senhor nos dá, nós te servimos pelo que o Senhor é. E o Senhor é Deus na nossa vida, Pai. E mesmo, ó Deus, enfrentando adversidades, mesmo enfrentando lutas na família, nós acreditamos que o nosso Redentor vive e que Ele vai se levantar. Oh, Senhor, nós cremos que o milagre vai acontecer a partir do momento que continuarmos a Te adorar, a Te glorificar, exaltar a Teu nome. O milagre vai acontecer, a bênção vai acontecer, Senhor. Que nesta noite o Teu povo seja fortalecido. Renova aquele que está fraco, renova aquele que está caído, levanta para a Tua glória, fortalece as suas pernas espirituais, não deixa que a luta venha fazê-lo desistir, não deixe que a luta, que a adversidade ou que a aparente demora possa fazê-lo recuar. Meu Pai, fortaleça o Teu povo, fortaleça a Tua igreja, para que possa experimentar, vivenciar
anunciar o cumprimento das promessas do Senhor, em nome de Jesus. Que o poder desta palavra que foi pregada hoje possa, Senhor, levantar o caído, possa renovar aquele que está fraco, possa ressuscitar aquele que já estava até morto hoje à noite, e que ele saia daqui exaltando o teu nome e crendo, Pai, e crendo que tudo na nossa vida acontece ou amando do Senhor ou com a permissão do Senhor. Em nome de Jesus, levante uma das suas mãos e diga assim: eu creio. Diga mais forte: eu creio nesta palavra, e eu vou adorar o Senhor em todos os momentos da minha vida, porque eu sirvo a Ele. Diga mais forte: porque eu sirvo a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele me dá, e Ele é Senhor da minha vida. Eu vou sair daqui fortalecido, renovado, para continuar sem desistir, em nome de Jesus. E aplauda Ele bem forte.